como ponto de partida o conceito que a gente trabalhou na última aula de ato psicanalítico, mais especificamente num recorte do que eu estou querendo propor quando eu estou falando de ato instituinte, né? E aí, para iniciar a minha fala hoje, é importante contar para vocês um pouco de como surgiu a minha pergunta de pesquisa, né? Que deu início ao projeto de doutorado, a partir do qual eu fui aceita no programa de pós-graduação da UFCJ. Eu considero que a minha pesquisa de doutorado, ela vem como uma continuidade da minha pesquisa realizada no mestrado, né, que também foi na UFCJ, sobre orientação do Roberto, e eu, no meu mestrado, eu me pesquisei sobre os efeitos da violência neoliberal no laço social. E aí, o meu objetivo, então, era pesquisar em que medida que a violência neoliberal, do laço social neoliberal, recaía sobre os sujeitos, numa tentativa de pensar em que medida que nós poderíamos resistir a essa como esperar na lógica de nosso pesquisa de mercado, ela surge a partir de surgiu lá em 2018, a partir do assassinato de Marielle Franco, isso que curiosamente compartilha tudo o nome, em março de 2018, né? E aí, nesse sentido, deixa de considerar o morte, né, que recai sobre Marielle, uma mulher negra, pertencente a uma população específica, além de ser uma mulher também LGBT, né? Ela se identificava como bissexual. Então, nós sabemos, né, a partir especificamente aí do que a gente pode depreender ao longo dos nossos estudos como grupo de pesquisa, a partir das aulas do curso e dos outros estudos, né, que nós temos realizado, que a população negra ela está reiteradamente como alvo dessas diversas formas de violência. Então, durante o meu mestrado, a minha proposta era de compreender essas formas de operar a violência e visualizar, em certa medida, a razão pela qual essas populações eram eleitas como alvo preferencial dessas violências, né? E aí, no meu mestrado, eu pude dar alguns contornos dessas questões, mas à medida que eu avançava, eu fui me deparando, a partir daquele momento, né, de finalização do mestrado e muitas questões em aberto, né, depois de uma pesquisa, com um incômodo que se relacionava, de certa forma, a uma tendência que era percebida em alguns espaços, mas também que era uma coisa que eu percebia em mim mesma, né, que se articulava alguma coisa do perder a esperança. E aí eu talvez percebi que eu estava numa tendência fatalista que não me era interessante. Quando eu pensava nos destinos possíveis, né, para o laço social, eu me via sem muita alternativa. E aí, estudando o neoliberalismo, eu me dei conta de que tinha um lema neoliberal, que eles intitulam de TINA, né? Que significa, em inglês, né, seria uma sigla para não há alternativas. There is no alternative, em inglês. E aí eu não me identificava muito com aquilo, especialmente a partir do momento em que eu percebi que era um lema da escola neoliberal, né? E aí eu fui, a partir desse incômodo, pensando outras formas de não ser tão entreguista, de não entregar os pontos assim tão facilmente. E aí, de certa forma, eu comecei a pensar, então, oi, o meu vídeo tá travado. Então, peraí. Foi? Destravou?
Eu já volto, gente. Deu certo agora? Viu? Agora eu Então tá bom. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha câmera, mas se acontecer de novo, vocês me avisam que eu entro e saio. Saio e entro novamente. Bom, aí diante desse lema neoliberal, né, do não tem alternativa, eu tava assim, gente, mas como assim não tem alternativa? Não? Será que não? E aí eu comecei a me perguntar como é que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo engajado em construir uma sociedade mais justa, a gente poderia pensar essas violências que eram reiteradas pelo laço social, pelo modelo neoliberal, né, sem necessariamente ceder a elas, sem necessariamente perpetuar essas violências que eram pré-determinadas, né? E que poderiam tomar inúmeras formas, né? Aí vou fazer uma breve exemplificação aqui das formas que a violência do neoliberalismo pôde ali, durante a minha pesquisa, se materializar, né? Pela via do autoextermínio, pela via da melancolia, da competição, da auto-performance, do cancelamento, do isolamento, do não pertencimento, e a gente pode fazer inúmeras outras referências, né, a essas formas de violência, esses efeitos violentos, né, que o neoliberalismo produzia. E aí a proposta de ato instituinte, né, que é o meu tema de pesquisa no doutorado, ela vem justamente na tentativa de apontar outras direções, outras formas de estabelecer e de apostar no laço social. Então, nessa direção, o conceito de ato analítico, ele dá algumas noções importantes, no sentido de que, como a gente viu na aula passada, né, um ato, ele vai promover um movimento de salto, de aposta, que vai instaurar um corte, uma ruptura. E a partir dessa ruptura, vai marcar uma temporalidade outra, né, do antes e do depois. E aí, eu gostaria de retomar alguns aspectos do ato que me parecem importantes para ilustrar um pouco do que eu estou pensando quando eu estou construindo essa ideia de ato instituinte. Então, sobre o ato, eu acho que cabe destacar o fato de que ele se trata de considerar, em primeiro lugar, que um ato ele pode fundar uma outra ordem ou um outro funcionamento que pode se estender a um campo que vai muito além da singularidade de cada um. E aí, junto com isso, eu acho que é importante também a gente lembrar que, para o Lacan, um ato, né, um verdadeiro ato, ele vai ter sempre uma parte de estrutura, por dizer respeito a um real que não é necessariamente evidente. Isso aponta na direção do que eu estou tentando propor no meu trabalho, né, e chamar de ato instituinte, porque quando a gente reconhece essa parte de estrutura inerente a um ato verdadeiro, a gente precisa reconhecer que um ato vai produzir efeitos no laço social. E que, por produzir efeitos no laço social, ele pode instituir uma outra realidade, uma outra forma de organizar o próprio laço social. Seja por um reposicionamento do sujeito, seja pelos efeitos desse reposicionamento na estrutura. Então, essa parte do ato que comporta uma parte de estrutura é o que possibilita reconhecer, construir, forjar uma abertura na própria estrutura. Quase como se a partir de um ato a gente produzisse um abalo a partir do qual as estruturas poderiam ser modificadas. Eu acho que é importante destacar isso, porque a gente não pode esquecer que, quando a gente está falando de laço social, a gente está falando de uma teoria lacaniana que visa dar conta das organizações, dos modos de organização social, né? Então, o Lacan vai propor um modelo discursivo que chama o discurso capitalista, e o discurso capitalista tem por característica específica um fechamento, né, em si mesmo, um ensimesmamento na própria estrutura. Então, se os outros discursos, antes do discurso do capitalista, eles possibilitavam um movimento, o discurso capitalista fecha e trava o movimento.
porque ele vai ficar ali dentro de si mesmo, num incessante movimento de implosão, né? Quase isso, assim, quase uma implosão. Bom, e aí, quando o discurso capitalista apresenta essa característica, a gente precisa lembrar também que o ato ele vai ter uma característica de aposta, e que essa aposta se dá a partir de um corte, e que a partir disso não há garantias. Então, o ato instituinte, nesse sentido, nesse lugar, né, ele produz um abalo nessa estrutura discursiva que se fecha em si mesma, que diz não existem alternativas, não é possível de outra forma, para dizer que talvez seja possível de outras formas. Mesmo que não haja garantias, mesmo que não seja permanente, mesmo que se estabeleça cada vez de uma forma muito singular. A cada um que vá se tocar pela extensão desse ato, né? E aí eu preciso dizer que quando eu estou propondo um ato instituinte, eu não quero pensar num novo discurso, que a gente poderia pensar talvez em estabelecer a partir dos matemas propostos por Lacan. Mas o que eu estou querendo com o ato instituinte é propor a aposta em sustentar esse modelo de funcionamento que fixa os lugares, que rompa com essa fixação, né? Promovida justamente por esse modelo discursivo que o Lacan vai chamar de discurso capitalista. Então, pensar o ato instituinte vai passar por considerar uma aposta na possibilidade de giro, na própria possibilidade de corte, na própria instauração de algo que torne possível o reconhecimento de outras formas de se estabelecer, de se permanecer, de se apostar no laço. E aí, é como se o ato instituinte fosse justamente esse recurso para mostrar que as estruturas elas não são tão inatingíveis assim, elas não são inabaláveis. Elas se modificam a partir de uma afetação mútua entre sujeito e estrutura, indivíduo e sociedade. Porque se o sujeito é afetado pela estrutura, se ele é constituído a partir do social, ele pode também afetar essa estrutura que o constitui. Ainda que num nível muito singular, muito, muito pequeno, né? Bom, e aí para pensar esse movimento de salto, de aposta, que pode construir enquanto um ato, instituindo uma outra realidade, eu gostaria de trazer alguns exemplos, começando pelo texto, pelos exemplos, né, que a própria Neuza Santos Souza vai trazer no livro que eu coloquei na bibliografia do curso, do Tornar-se Negro. Lá, a autora vai trazer uma perspectiva a respeito da subjetividade do negro em ascensão social no contexto brasileiro. E aí, a partir dos exemplos que ela traz no livro, a gente pode pensar o ato instituinte pelas próprias coordenadas que ela vai apontar nos textos que estão anexados na edição da Zahar. Esses textos anexados, eles não estão, pelo menos não todos, não estão na edição mais antiga do livro. Aí eu até coloquei o recorte específico, né, para vocês lá na biblioteca, depois vale a pena, para quem não conseguiu olhar, dar uma olhada. E aí, para contextualizar os trechos escolhidos, né, para trabalhar, eu vou começar elencando o capítulo 5, onde a autora nomeia de temas privilegiados, né? Lá ela faz um apanhado dos principais aspectos coletados, né, nas entrevistas que ela fez ao longo do trabalho dela, e que vão apontar para os efeitos de uma violência que é reiterada e aplicada muito direcionadamente a determinadas populações, e no caso da pesquisa da Neuza, especificamente da população negra. E aí a autora vai verificar os efeitos dessa violência desde a própria construção da representação de si, até as estratégias sociais, as estratégias de ascensão social usadas pela população negra, né? Bom, e aí quando a gente olha para esses aspectos coletados sobre a representação de si, especificamente, a gente vai perceber que é muito frequente nos recortes de entrevista que ela fez, frases como, e aí eu vou citar, tá? Abre aspas. Ser negro é ter que ser o mais.
A cor mais visada como suspeito é a cor negra. Ser negro é ter que mostrar algo. E aí ela vai colocar muitos outros exemplos que vão apontar justamente para essa interiorização da violência estrutural, né, pelos próprios indivíduos. Então, como que a estrutura afeta a subjetividade, afeta os sujeitos. E aí, ela não para por aí, né? Isso se expande para o campo sexual, onde os recortes das entrevistas vão apontar para uma visão do negro como potente e exótico, para as representações do corpo, onde a Neuza vai destacar frases como, abre aspas, eu tinha vergonha do meu corpo, eu fiquei insegura quanto à minha aparência física, eu me achava feia. E aí a gente pode perceber de novo os efeitos dessa violência estrutural, né? Na constituição desses sujeitos. Porque isso está na fala deles sobre si mesmo. Não é alguém dizendo sobre eles nesse momento das entrevistas, pelo menos não. São eles mesmos dizendo sobre si. E aí a gente não pode esquecer, né, que a Neuza Santos Souza, ela realiza a pesquisa entrevistando pessoas negras e pardas, contando as suas histórias. E aí fica nítido, né, a partir desses exemplos, como que a estrutura vai afetar o sujeito, a constituição da subjetividade, da representação de si, de uma forma muito profunda. E aí, numa visada de ascensão social, a gente pode pensar ainda num outro nível dessa violência, que seria reiterada pelo laço, e que vai produzir dois efeitos, né? Em primeiro lugar, o de colocar uns contra os outros, seja pela lógica da competição, seja pela lógica do embranquecimento como um ideal. E, em segundo lugar, vão colocar esses sujeitos contra eles próprios. E aí ela vai trazer muitos exemplos disso no livro, né? E eu vou trazer alguns recortes para ilustrar aqui para vocês. Quando ela vai dizer, por exemplo, do porteiro do Conservatório Nacional, que era uma pessoa negra, e que barrou um dos entrevistados, né, que era músico, que ia tocar no Conservatório Nacional, numa apresentação. E ele é barrado por esse segurança, por esse porteiro, que era negro, porque, e aí o próprio Correia está falando, né? É o nome fictício que ela dá para esse entrevistado. Que o porteiro achou que ele fosse fazer sujeira, por ser negro. A ideia, por exemplo, da avó da Luísa, né, que achava necessário clarear o útero, ou que achava que sempre que tivesse bagunça, o negro seria o responsável. O exemplo da Carmen, que ao morar em Copacabana, num edifício onde eles eram a única família de negros, né, tudo de ruim que acontecia no edifício recaía sobre eles. E aí, assim, à medida que essa violência ela se torna cotidiana, vão criar-se estratégias para se responder a elas, né? Como, por exemplo, a estratégia de ser o melhor, ou de aceitar a mistificação, né, pela via de perder a cor, então, no caso de pessoas pardas, por exemplo, ou de até mesmo de negar as tradições negras, não falar sobre o assunto, ou estar sempre em uma contínua provação de si. O que também é uma forma de violência, né? Se a gente parar para pensar. Bom, e aí todos esses exemplos vão ser trazidos pela Neuza. E aí talvez agora vocês estejam se perguntando, Maria, o que isso tem a ver? O que essas violências têm a ver com isso que você está propondo de ato instituinte? Vocês estão lembrados que na aula passada eu mencionei que o Lacan, lá no seminário 10, vai dizer que agir é arrancar da angústia a sua própria certeza? Então, nesses recortes, a Neuza vai nos apontar justamente essa direção. Todas essas violências, né, trazem um ponto em comum. Embora elas sejam muito variadas, elas trazem um ponto em comum de esse afeto, a angústia. E aí, justamente nessa direção, a Neuza vai apontar também uma resposta para a gente. Ela vai dizer que uma das possibilidades de resposta dadas diante do encontro com esse afeto seriam, abre aspas, a Neuza falando, ser negro é, além disso, tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada na qual se reconhece.
Aí vocês lembram que o discurso capitalista, ele trava o movimento? E aqui ela está dizendo sobre justamente um aprisionamento na imagem dada pelo social, na qual esse sujeito se identifica. E aí o discurso capitalista diz, não há alternativas. Mas e se tiver? E se for possível se reconhecer no laço social, fora dessa imagem alienada oferecida por esse discurso? Essa é uma questão para a gente pensar o ato, né? O ato instituinte. Diante desse aprisionamento, nessa imagem alienada e embranquecida, a angústia, né? E aí a autora vai sugerir, então, como resposta, que ser negro seria tomar posse dessa consciência e criar uma nova consciência que vai reassegurar o respeito às diferenças e que vai reafirmar uma dignidade alheia a qualquer nível de exploração. E aí é justamente nessa direção que eu pretendo ir na proposta do que eu estou chamando de ato instituinte. E aí a Neuza vai dizer, né, que ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. Então, é justamente nesse movimento de tornar-se que a gente reconhece a dimensão de um ato. E que essa angústia, então, ela tem uma função essencial, porque para o sujeito se lançar num ato, ele precisa do afeto da angústia. Para que ele dê o passo e que posteriormente a gente vai poder nomear dessa forma, né? Então, aí a Neuza ainda vai apontar mais precisamente a direção que a gente precisaria seguir, né? No caso desse recorte específico. Ela vai dizer, a possibilidade de construir uma identidade negra é uma tarefa eminentemente política. Exige como condição imprescindível a contestação do modelo advindo das figuras primeiras, pais ou substitutos, que lhes ensinam a ser uma caricatura do branco. Assim, tornar-se negro em ato vai passar por dar esse salto, né? Por apostar na direção desse horizonte de que, bom, por mais que talvez eu tenha aprendido dessa forma, quase como se não houvesse alternativas, talvez seja possível outras formas. Talvez seja possível buscar e assegurar a dignidade e o respeito às diferenças. Então, eu acho que ainda cabe fazer um recorte, né, de que para a Neuza, essa retomada vai passar pelo corpo. Tanto porque ser negro é uma coisa que está evidente no corpo, né? A gente não esconde o fenótipo. Da imagem, né? Que é muito cara a psicanálise. Mas esse corpo é também composto por afetos. E aí, justamente, é onde entra, muito especificamente, a psicanálise, né? O corpo para a psicanálise, ele é um corpo falante. Ele é um corpo que é afetado pelas palavras. Então, ele é afetado pelo que se diz desse determinado corpo. Então, nesse sentido, o corpo é necessariamente vinculado ao pensamento. E que, pela via de regra, vai se constituir aí a partir dessas coordenadas oferecidas pelo laço social, né? Então, assim, a gente pode imaginar, e talvez alguns até vivenciem isso, como que essas marcas, como que essas violências ditas pelo social vão a esses sujeitos, né? E aí, a Neuza vai dizer, então, que nessa direção, tomar o corpo nisso que ela está propondo como tornar-se negro, vai se dar justamente por considerar que, para a psicanálise, o corpo ele é uma possibilidade de integração. Seja esse corpo o linguageiro, como os psicanalistas gostam muito de dizer, seja esse corpo real. Então, nessa medida, o corpo vai ser justamente a possibilidade de abertura para o ato. A retomada do corpo vai ser a possibilidade de abertura para o ato, né? Tanto na neurose, quanto na psicose, na histeria, na esquizofrenia. O corpo vai servir como possibilidade de interrogar o social. E aí a Neuza coloca, né, que o corpo vai servir para interrogar a psicanálise, e aqui eu acrescento que ele serve também para interrogar o social. E aí eu acho que nesse sentido de tomar o corpo a partir desse lugar que questiona o social, que a gente não pode deixar de evidenciar os efeitos incômodos para algumas pessoas, né? Porque eu particularmente não me incomodo,
que o samba, o carnaval, o funk, o hip hop, entre muitas outras formas de expressão, vão ter na sociedade atualmente. Porque essas formas de expressão vão tomar o corpo como central, né? E vão tomar o corpo a partir de um lugar não necessariamente moralista, né? E aí, mais uma vez, o livro da Neuza vai dar direção para a gente no prefácio da edição original, que foi escrito pelo Jurandir Frei Costa, que vai afirmar que para um sujeito construir enunciados sobre a sua identidade, de modo a criar uma estrutura psiquicamente harmoniosa, seria necessário que o corpo seja predominante vivido e pensado como fonte de vida e prazer. Então, isso quer dizer que todas essas tentativas, inclusive artísticas, de tomar o corpo como fonte de prazer, podem ser lidas como ato instituinte. Especialmente quando a gente está falando daquelas formas de instituir uma realidade que considera tomar o corpo como fonte de prazer e que produz reverberações muito além da individualidade de cada um. Então, se a gente pensar nas escolas de samba, enquanto produtores de cultura de uma comunidade, né? Porque o ano todo eles trabalham em prol de construir o carnaval, que, né, acontece ali nos dias dos desfiles, mas o ano todo eles estão lá servindo diversas formas de estabelecer outras formas de se colocar no laço, né? Então, eu vou insistir no corpo como recurso de abertura, né? Porque eu estou propondo como ato instituinte, porque dois aspectos principais, né? Primeiro, que eu acho que o texto da Neuza vai trazer isso para a gente muito claramente, mas também porque o Lacan ele tem uma afirmação que eu acho importante de dizer no seminário 19, se eu não estou enganada. Ele vai dizer que o corpo ele é o suporte para o discurso. Então, em outras palavras, né, a gente poderia compreender que o corpo ele vai ser o suporte para o laço social. E aí, já encaminhando para o fim, né, vou deixar aberto para as perguntas. Eu gostaria de fazer uma colocação, né, para talvez uma provocação, para a gente pensar isso que eu estou querendo propor aqui como ato instituinte, né? Porque o Lacan, ele vai dizer no seminário 15, um pouco mais à frente das lições que eu selecionei, né, para a gente ver na aula passada, ele vai dizer que as coisas se passam e isso evidencia que todo discurso produz atos como efeito. Então, a provocação, né, com a qual eu gostaria de finalizar o nosso encontro se trata de pensar justamente sobre o que se refere a essa passagem. Porque se o discurso produz atos como efeito, a gente pode ler disso justamente que há uma afetação mútua, onde o sujeito é afetado pela estrutura, seja pela sua constituição, ou a partir das coordenadas simbólicas oferecidas a partir do lugar dado no laço social, mas ele também pode afetá-la. E ele vai fazer isso a partir da retomada do corpo, como um ato de instituir uma outra realidade. Isso porque, justamente, retomando o corpo, a gente possibilita o giro discursivo do discurso capitalista. Não sei se ele vai girar, né? Mas talvez a gente possa fazer outra coisa, que a gente não fique aprisionado, que a gente possa, então, pensar esse ato como algo que vai aparecer nesse lugar de insistir em produzir outro lugar. Quando a gente, por exemplo, afirma no filme recente, né, que eu acho que todo mundo aqui assistiu, que nós vamos sorrir sim, nós vamos teimar em ser felizes, possibilitando o movimento. Então, há nesse reconhecimento, nessa retomada do corpo enquanto ato, né, enquanto um reconhecimento de si, de que a gente não pode recuar. Diante dessa abertura que se faz no discurso, a gente não pode recuar. Por isso, em ato, a gente precisa saltar. E aí a gente não pode também esquecer da dimensão que causa, né, a insistência em teimar, que é possível outras alternativas. E aí é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Não sei se eu fui muito clara, mas eu espero que sim.
Estou aberta para perguntas. Por favor, me façam perguntas. Álvaro, você pode ler, por favor? O laço social faz parte da estrutura ou do ato é da Ana Clara Penteado. O laço social é um nome que o Lacan vai dar para a maneira como ele vai tentar transformar em lógica o laço social. Então, quando a gente fala em discurso, a gente está falando dos matemas lacanianos que vão tentar dar conta das organizações sociais, do laço social. E aí o discurso ele vai produzir atos como efeito. Então, se o discurso capitalista ele fecha a estrutura e impossibilita o movimento, quando eu digo ato instituinte, eu estou querendo pensar que a gente precisa pensar em alguma forma de romper com isso que trava o movimento, de romper com isso que fecha o sujeito numa estrutura e vai dizer que aquela ali é a única, porque eu não acho que seja. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Manifeste-se, Ana Clara. Não sei se eu entendi o que você quis dizer com união social. Essa pergunta é muito boa, mas eu acho que ela daria muito tempo aqui para a gente conversar. Basicamente, laço social para o Lacan é uma maneira que ele tem de nomear as formas de se organizar. Então, ele vai definir em 4 modelos discursivos a princípio, que é o modelo discursivo da histérica, do mestre, do universitário e do analista. E aí, depois, em 1972, ele vai dizer que há um outro modelo discursivo, que é o discurso capitalista. Só que aí existe uma certa diferença entre alguns autores e estudiosos da psicanálise que dizem que o discurso capitalista ele não é um laço social, porque ele não faz laço. Enquanto que os outros discursos, sim, fariam laço. Acho que é um pouco isso. Talvez possa te ajudar aí a responder sua pergunta do que significa laço social para o Lacan. Mas é isso. Outras perguntas? Uhum. 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 Pois é, Álvaro, mas aí que tá. Eu acho que é justamente o contrário de impossível. Porque o discurso capitalista fala o quê pra gente? Ele fala que tem objeto, que tem a satisfação, que é só você comprar, é só você ir pra academia, comer saudável, você... É o contrário de impossível. O discurso capitalista fala que é possível. Então a gente precisa do impossível para que possa acontecer o giro discursivo, né? Mas eu entendi essa. E acho que é por aí mesmo. Eu acho que tem alguma coisa no discurso capitalista que dificulta o movimento. Mas aí eu não sei se trata da gente. Eu não sei se eu gosto de chamar de impossível, porque eu acho que o impossível ele tem uma função.
que é a gente reconhecer que, bom, a gente é ser faltoso e aí vai faltar mesmo. O que a gente faz com isso? A gente vai querer ficar colocando um monte de tampão e dizendo que, se você não é feliz assim, o problema é seu? O que é ser feliz, né? Inclusive porque nos discursos vão ter vetores, né? Eu não sei se você está familiarizado com essa parte do Lacan, mas tem vetores que representam a impossibilidade e a impotência. E é a partir do embaralhamento desses vetores que o discurso capitalista trava o movimento. Foi? Então, beleza. Regiane, pode perguntar. Boa noite, Maria. Obrigada aí pela sua aula, achei ótimo. A última e essa. E depois fiquei muito interessada na sua dissertação, se você puder depois me passar, eu gostaria muito. É tese, Regiane, é tese. Não, a dissertação do mestrado que você fez, que já está... Não, a tese já está pronta. Muito interessante, mas eu queria já ler a dissertação. Eu vou te mandar. E fico aguardando a tese, né, ansiosamente. Mas, assim, enfim, não... Como já falei várias vezes aqui, psicanálise para mim agora é um mundo novo, não conheço nada. Mas eu estava pensando aqui sobre... viajando um pouco aqui, pensando também sobre as dificuldades, né? Que a gente tem no mundo virtual que a gente vive, né? De como a gente fazer até se movimentar, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa coisa de mudar as estruturas, inclusive muito interessante também a sua trajetória de ser pessimista, de estar num momento pessimista e tentar mudar isso e levar isso para a pesquisa, muito legal. E eu fiquei pensando nesse movimento da escala 6x1 que está tendo. E que aí, será que a gente poderia chamar aquele vídeo que foi de um menino que trabalha numa farmácia, que fez um vídeo, que foi o que deu origem a todo esse movimento, né? Ele fez um vídeo, né, reclamando disso, que ele não tinha vida, porque ele trabalhava nessa escala, que ele não conseguia descansar, não sei o quê. E aí a gente pode ver isso como um ato analítico dele. Eu acho que a gente, talvez a manifestação sim, né? Porque diante disso, porque assim, veja bem, quem que consegue imaginar um outro mundo possível se essa pessoa não tem nem tempo para isso? Sim. Né? Quais as condições efetivas a gente dá para as pessoas? E eu acho que esse é um mecanismo do discurso do capitalista. Ele não quer que a gente pense, ele quer que a gente fique passando na rede social, zapeando e pegando informações instantâneas para que a gente não possa, para que a gente perca a nossa capacidade imaginativa. Então, talvez esse movimento de desabafo dele possa ser lido em algum momento como um ato. Mas aí eu acho que a gente só vai poder nomear isso como um ato a partir da instauração de algo efetivo. Por enquanto ainda está em debate. Sim. Mas o fato dele conseguir levar esse debate, trazer esse debate à tona. E ter mobilizado tanto, eu acho que já não é uma mudança dele próprio, assim, também. Porque ele agora, por exemplo, ele virou, acho que ele é vereador, se eu não me engano. O menino que fez, ele concorreu nas eleições. Mas já foi para além dele, né? Não é mais sobre ele. Exatamente. Eu acho que sim. Acho que é um movimento assim. Né? Não sei se a gente pode chamar de ato analítico, porque ele não foi em análise. Mas é um ato. É um ato. E aí talvez seja instituinte. Vamos ver, né? Tomara, né? É isso. Tá bom, obrigada. Foi? Respondi essa pergunta? Foi. Gente, tem alguém mais que queira perguntar coisinhas? O Bruno tá com cara de que quer perguntar, hein? Maria, só queria parabenizar pela apresentação e agradecer a disponibilidade. Maria, eu queria só comentar também, trazendo um pouco que você tinha trazido na última aula, né, dessa questão de o que eu acho mais bonito, assim, nessa sua passagem que você deu, né, desse ponto de, tipo assim, desesperança para o que você está construindo hoje, né, essa questão, esse movimento até chegar no ato instituinte, e é trazer também como não necessariamente são coisas grandes, né, tipo assim, coisas
que necessitam de uma multidão e, tipo assim, que vai fazer uma mudança gigantesca em toda a estrutura de tudo e tal, mas que, tipo assim, às vezes o ato, né, ele tá nas pequenas coisas, e não por ser nas pequenas coisas que ele não tem reverberações, e as pequenas coisas, elas podem gerar reverberações, então eu acho que isso é muito bonito que você traz, assim, que eu até simpatizo um pouco, que é dessa questão de você se deparar com uma desesperança total, assim, e depois ter um insight, assim, de que, não, peraí, tem possibilidades. Então, enfim, parabenizar também e reforçar isso, assim, que eu acho muito bonito essa passagem, assim. E parabéns pela aula. Obrigada, Ana. Gente, eu acho que é isso, né? Não sei se tem mais perguntas. Será que o pessoal tá tímido? Acho que não, né? Não agora. Já perderam a timidez comigo, né, gente? Bom, não sei se tem mais perguntas, mas eu estou à disposição, caso vocês queiram conversar. Bora conversar. No mais, eu acho que é isso, né? Então, é isso. Daqui 15 dias a gente volta. Quem que vai dar aula? Alguém vai dar aula para vocês daqui no dia 7. E aí a gente coloca as informações lá no grupo. Então, tá bom. É isso. Obrigada a todo mundo que me ouviu falar.